Como não conheço Jesus? Conheço, claro que conheço. Quer dizer, você então, em evangélico, conhece? Eu não sou evangélico, não conheço? O chama essa pessoa, um pai de família, honroso, trabalhador, sério, honesto, direito, de ímpio. Você tem ímpio. Mas peraí, o que é ímpio? O cara está matando, estrupando, quem está fazendo? Ele é ímpio, não crê em Jesus. Mas peraí, mas eu não posso chamar uma pessoa de ímpio. Não, e nem quer dizer que não crê em Jesus. É uma intolerância. E nem quer dizer que ele não crê em Jesus. Ele pode crer, são vários níveis de revelação, de crença. Não, é a questão muito mais profunda. Lá no céu eu não sei como é que vai ser, cara. Assim, você entende? Vai ter o feudo dos batistas, presbiterianos, messianos, como é que vai ser? Não vai ser assim. A gente vai encontrar muita gente que a gente não esperava. Eu vejo assim, eu queria, deixa o telefone aqui, o pessoal de casa que quiser participar, mandar também, que agora a conversa esquentou e a gente trouxe para o nosso contexto. Uma coisa que eu queria deixar uma pergunta no ar. Isso, aí eu estou dizendo para quem é muito de casa, para os nossos irmãos evangélicos, quero dar um puxão de orelha em todo mundo, porque eu me sinto mais à vontade. Né? Quer dizer, se eu não poderia falar aqui da Igreja Católica, por exemplo, poderia parecer uma intolerância. O que não seria, amo, tenho grandes amigos, enfim. Mas vou falar do nosso meio evangélico, me sinto mais à vontade, porque eu faço parte desse contexto. O crescimento nos últimos anos é absurdo. Concorda comigo? A Igreja Evangélica não cresceu, não, em números, é um absurdo o crescimento. Então, não é estranho, já que cresceu tanto o número de evangélicos, e também cresceu tanto o número de divórcio, cresceu tanto o número de suicídio, cresceu tanto o número de violência, não deveria, já que suponhamos que a religião é que salva, que a religião é que, se crescemos tanto, não deveria ter diminuído esses índices? O impacto social desse não é contraditório? Então quer dizer que o problema não é a religião, não é o crescimento dos evangélicos, é o que Deus tem feito. Quer dizer, se estivesse crescendo o número de pessoas que caminham de acordo com a palavra, com a Bíblia, eu até acredito que esses índices teriam diminuído. Mas se a religião cresce, mas também cresce todos os absurdos, isso não é algo a se questionar? É porque cresce só a religião. Na verdade, o que a Bíblia diz, pelo menos que eu acredito, é que pela graça sois salvos mediante a fé. Não mediante a religião, não mediante aos ritos ou a tradição. É mediante a fé. Eu acreditar num Deus que Ele enviou seu Filho para morrer por mim, pelos meus pecados, que Ele abriu mão daquele bem mais precioso dele. Quando a gente esquece isso tudo e passa a só andar pelas práticas religiosas, por aquilo que nos é ensinado, ou muitas vezes empurrado goela abaixo, aí acontece isso, Alex. A religião domina, e aí não faz diferença, não gera impacto positivo que deveria gerar. Isso aí é um problema quase insolúvel, se a gente não conscientizar, levar um trabalho de conscientização sobre a intolerância. Por exemplo, a intolerância vai nascer toda vez, eu falo que a denominação evangélica está crescendo sim, divisão, mais ainda. Então, te divide por hora, porque eu estou certo, você está errado, aí passa a te tolerar. Por quê? Toda vez que qualquer pessoa assume a presunção da verdade absoluta, ele vai gerar uma intolerância. Sim. Então, se na minha igreja, chamada judaica, se eu proclamar que eu tenho a verdade absoluta, eu vou ter N intolerância. Então, a grande verdade é que nós não temos verdade absoluta nenhuma, a não ser a minha fé no Filho de Deus, do qual eu creio. Ele é a verdade, ele é a graça. Mas eu acho que nós somos também, assim, as igrejas, quando digo as igrejas, eu me incluo. Há um narcisismo muito forte dentro de cada um. E Caetano já dizia que Narciso acha feio que não é espelho. Então, se eu olho para o outro e não vejo a reprodução do meu modo de cultuar, do meu modo de vestir, de ser, eu começo a perseguir, como se fosse tão ruim ser diferente. Né? Eu posso ter a fé no mesmo Cristo cultuando. Você vai na igreja, vai ter teclado, na outra vai ter bateria. Vai ter pastor de terno, vai ter pastor de camiseta. E qual é o problema de ser diferente, sendo que eu sigo a Cristo? Exato. E elas mudam. A bateria que não era aceita há 20, 30 anos atrás, hoje todo mundo quer. Eu quero a bateria na minha igreja, eu quero a guitarra com distorção, eu quero a calça jeans, eu quero... Os usos vão mudando, os costumes vão mudando. Pois é. Deixa eu envolver o nosso telespectador também, que a gente prometeu que ele poderia participar. E a Aparecida aqui de Belo Horizonte falou uma coisa aqui interessante. Olha, estão querendo fechar as portas do Monte Palmares, mas não podemos deixar isso acontecer, pois aquele lugar é um lugar de oração, é a casa do Senhor. Deve ser algum monte que as pessoas oram e estão querendo... Agora tem que ver se é propriedade privada também, né? Porque se é propriedade privada, desculpa, mas aí não dá. Pois é, tem que analisar. Tem um outro ponto interessante, eu de vez em quando eu ia muito lá no Monte Palmares para poder orar, realmente você tem uma vista privilegiada da cidade de Belo Horizonte. E é tradicional ali já, né? Muito tradicional, mas só que tem apartamentos muito próximos. E a gente quer que a pessoa ore mesmo. Vai no fogo, né? Você tem que orar, mas a madrugada inteira, você imagina que em
mora nesse apartamento. Então, eu lembro que na época tiveram algumas reclamações com a prefeitura e tal. Mas você não vai ser abençoado só, meu irmão, no Monte Palmares, não. Você vai ser abençoado na sua casa, na sua igreja. O importante é buscar Deus. Parece que a irmã quis dizer que ali é um lugar de união de várias denominações que vão orar. Não, parece que estão querendo fechar. Deve assim, ser. Né? Aí não sabemos se é porque é uma área privada ou se é a gritaria que está incomodando os vizinhos estão entrando com alguma ação para poder. Tem que analisar. A gente não vai dar nenhuma opinião aqui direta sem entender a causa, porque a gente pode ser aqui injusto. Mas, enfim, vamos ficar atentos aí. Quem puder se envolver no assunto. Depois eu passo o telefone da irmã aqui. O Lucas disse aqui, ó, Alex, esse programa está divertido, informativo, edificador, tudo junto e misturado, enfim, é o balaio. Valeu, velho, obrigadão aí. A Sandra mandou aqui, ó. Alex, intolerância para mim é inaceitável. Deus deseja, ama o amor e que nós amemos uns aos outros. Mundo, acorde, pois nós não somos deste mundo. A vida é do nosso Deus. Deixa eu ver aqui, a Mônica também. Alex, parabéns pelo programa, informativo, edificante, e que, acima de tudo, tem responsabilidade social e responsabilidade de evangelizar o mundo. A Dilma que mandou. Olá, Alex, parabéns por levantar temas tão importantes em um programa que a alegria impera, onde o clima é de total descontração, mas também agora com esse novo lado de responsabilidade que devemos acordar para o nosso Brasil e no mundo. Deus te abençoe. Dilma de onde? Essa aqui é de Belo Horizonte também. Não é Brasília, Dilma não, né? Maria... Se fosse Brasília, ia mandar um recado para Bom, eu queria falar uma coisa muito importante aqui que veio dessa pergunta. Nós não podemos confundir, por exemplo, eu posso ser tolerante e não ser ecumênico. Tá certo? Sim. Quer dizer, então, por exemplo, eu trabalho comigo, por exemplo, agora eu vou a Israel essa semana, eu tenho amigos árabes que são muçulmanos. E dá para sentar, dá para conversar, mas eu não sou um na fé dele. Não posso. Eu tenho a minha fé, eu creio, tenho a minha crença, é um direito meu, e eu tenho também a minha revelação, porque fé é revelação. Não é? Então, e fé também é crer e obedecer. Emuná no hebraico é crer e obedecer. Só crer todo mundo crê, agora o problema é obedecer. Aí que me faz a diferença. Né? Então, por exemplo, só para terminar, então, por exemplo, eu não sou um com a minha fé do muçulmano. Né? E nem creio, pelos meus estudos, que o Deus dele é o meu Deus. Mas ele, como ser criado à semelhança e imagem de Deus, ele também requer e geme pela redenção. Sim. Então, por esse amor que Deus amou a humanidade de tal maneira, ao homem, que deu seu filho, eu tenho que amá-lo. Embora eu não concordo com ele, não aceito a fé dele, não aceito o rito dele, não aceito a Bíblia dele, que foi escrita 700 anos depois, bacana. Mas eu posso ser tolerante com ele, pelo menos não vou guerrear, não vou... Você está entendendo? Devemos ser, na verdade, né? Eu não vou dizer que você tem uma comunhão perfeita, também não tem jeito, porque também não posso colocar num julgo tão desigual assim na minha fé. Mas agora, em termos de cidadania, estou falando cidadania, não de fé, não é? Relacionamento entre irmãos é diferente. Agora, meu relacionamento como cidadão, eu tenho que ter. Se o senhor está falando uma coisa interessante aí, eu queria... Posso falar de você? Da história nossa? Posso? Mostra esse camarada que está ali acompanhando. O Luiz é diretor do nosso curso de teologia, viu? É mesmo? É gente olha fina para você lá. ver. Olha como é que começou. O Luiz é um grande amigo de muitos anos. Nossa, eu nem trabalhava na televisão ainda. Já trabalhava. O Luiz tem uma produtora, a família dele, em João Molevade, trabalhei com o Luiz. Por que eu estou pedindo para mostrar o Luiz? Que tem a ver com a intolerância religiosa. Não é verdade, Luiz? Nossa história? Eu trabalhei com o Luiz há muito tempo, cara. Eu era ainda adolescente, jovem. E o Luiz sempre foi kardecista. E ele sempre tinha suas orações e tal, a gente trabalhava junto, saía. Eu não estava na igreja, apesar de minha família ser, eu tinha uns princípios evangélicos. E o Luiz, kardecista, eu evangélico, e a gente trocava sempre uma ideia sobre Cristo, mas na hora que chegava na hora da morte, a conversa tinha que parar, porque da morte para frente ele pensava de um jeito, eu pensava de outro. Mas nunca tivemos nenhuma discussão, até porque eu também nem levava uma vida com Deus, assim, não tinha moral para falar muita coisa, não. Mas o tempo passou, eu me converti, e o Luiz, amigo de muito tempo, percebeu uma mudança na minha vida. Nesse período que eu me converti, os filhos dele já adolescentes. E aí ele partiu primeiro dele, não ter uma intolerância religiosa. Ele espírita, a esposa da família dele toda. Eu queria que meus filhos estivessem mais com você, Alex. Você conhece meus filhos desde pequeno, eu vejo que você mudou, meus filhos adolescentes, não foi, Luiz? Foi assim, não? Eles podiam ir à igreja com você e tal. Eu falei, cara, que ótimo, que feliz, pô, que bênção, que bacana, vamos lá, os filhos do Luiz. Aí um dia o Luiz falou assim, Alex, mas eu queria também te convidar para uma sessão espírita na minha casa, que eu tenho uma reunião lá e tal. Eu falei, massa, vamos embora, estou dentro, vamos lá. E passei a frequentar as reuniões espíritas, né? Foi, Luiz, na sua casa. Eu nunca falei com o Luiz, nada. Nunca falei nada. Eu ia, era muito bom, que eu tinha muita coisa interessante,
Eu aprendi muito com o Luiz. O que eu achava bom eu retia, o que não, eu também não ficava... Não ia para discutir, eu ia para amar, para estar junto. Alguns anos se passaram sem eu nunca ter falado nada. Tive uma grande alegria de ver o Luiz com a mãe, com a irmã, com os filhos, a esposa, numa igreja batista sendo batizado. Foi um dia de muita emoção, né, velho? Foi muito legal. Agora eu vejo ele com o senhor aqui, trabalhando... E é efetivo lá, muito eficiente, um trabalho maravilhoso. Então, quer dizer, se eu tivesse tido uma intolerância, provavelmente... Não estou dizendo que ele saiu de uma pior para melhor, não estou colocando melhor pior. Estou dizendo o seguinte, a vida, cara, o caminhar junto, a pessoa tem que andar, tem que ver e tomar suas decisões. Eu amo a família do Luiz, eu acho ele um cara incrível, e foi assim, foi um caminhar de respeito. Porque às vezes a gente já senta no lugar, está no ônibus, começa a falar de Deus, outro começa a falar de Deus, pô, que legal, você tem mesmo Deus e tal. E qual que é a sua igreja? Eu sou espírita. Neguinho já parece ou eu sou, sei lá, católico, ou eu sou, sei lá o que for, velho. Neguinho já muda o tom. Pô, virou inimigo agora? Quer dizer, isso é uma intolerância, não é isso? O Marcelo colocou um negócio. Vou chamar de Marcelo, tá? Não vou colocar adjetivo na frente. O Marcelo colocou uma coisa. Os cabelos são brancos, quase iguais. É verdade. Eu estou precisando tingir mais um. Quando você falou de ecumenismo, a palavra ecumenismo vem de uma palavra do grego que é oikos, que é casa. Então, o ecumenismo é você estar debaixo da mesma casa. Isso não dá, no sentido da fé cristã, a fé islâmica, a fé espírita. Não dá para a gente estar debaixo da mesma casa, congregando. Sim. Né? Congregando. Agora, você ter contato, você manter laços de amizade para ganhar, ótimo. Agora, nós temos que respeitar essas manifestações de fé. A intolerância, ela é inaceitável por isso. Quer dizer, nós não podemos tolerar a intolerância, porque muitas vezes nós, aí eu faço a meia-culpa, nós como cristãos evangélicos, fomos perseguidos, intolerados por 4 séculos. Apareceu ali a Constituição de 88, né, o Estado laico, mas isso é recente. Nosso Estado ele era religioso. O Brasil poderia ser protestante hoje. 2 oportunidades claras. Quando os franceses chegaram, Rio de Janeiro, os calvinistas foram lá, fundaram um Forte Vila Gagnon, poderiam ter colonizado, os portugueses, junto com os jesuítas, vieram, mataram os franceses, protestantes, calvinistas, e o Rio e o Brasil não se tornou protestante. No século XVII, com os holandeses em Recife, aconteceu a mesma coisa. Aí o que acontece? A gente olha para isso, ao invés de pensar, puxa, não fomos tolerados, vamos tolerar hoje? Não, começa um processo de perseguição.